fez o dever de casa, você observou, né? Muita informação. E não para. Vamos para mais uma. Preste atenção. Colocado entre um pronome pessoal e o substantivo, o que, Cláudio? O verbo ser. A conversa continua. Esse verbo ser, que é um rebelde sem causa, que mesmo o sujeito estando no singular, ele pode aparecer no plural. E mais, existe uma hierarquia negociada lá nos bastidores entre substantivo próprio, comum, concreto, abstrato, pronome, substantivo e tudo isso para ser memorizado. Não é raciocínio lógico, é processo mnemônico mesmo. Então agora vem mais uma novidade desse verbo ser. Olha o que ele comunica ao mundo. Sempre que ele aparecer entre um pronome pessoal e um substantivo, você sabe com quem ele vai concordar? Algo incrível. Ele abandona a classe gramatical mais poderosa para concordar com o pronome. Isso quebra todos os padrões. Então, nós estamos com um caso para ser memorizado porque é muito sério. O verbo concordará com o pronome, abandonando a regra de que o mais forte teria que vencer. Substantivo é a classe mais ostensiva que o pronome. Eu sou o responsável pelo trabalho. Olha o sou. Ele concorda com eu ou concorda com responsável? Ele concorda com o pronome. Responsável, que é substantivo, perdeu. O responsável pelo trabalho sou eu. Mais uma vez, o verbo ser está entre o pronome e trabalho, que é substantivo. E ele escolhe concordar com o pronome. Não pode esquecer essa regra. Colocado entre um pronome não pessoal e um substantivo, aí muda. O verbo ser concorda com o substantivo, que deveria acontecer sempre. Então você prestou atenção na maldade? E essa maldade que vai transformar-se em questão? O pronome ganhará do substantivo se esse pronome for pessoal, logo representa a pessoa. Mas qualquer outro pronome entra no padrão, perde para a classe gramatical mais poderosa. Isso é para ser decorado? Isso e tudo que já foi dito e tudo que está por vir. Tudo são flores. De um lado, pronome indefinido, do outro, substantivo. Claro, agora a briga é bonita. Concordo com o pronome indefinido ou com o substantivo? Com o substantivo. Tudo são flores. Isso são os ossos do ofício. De um lado, pronome demonstrativo, do outro, substantivo. Com quem o verbo segue? Com o substantivo, porque tudo e isso não são pronomes pessoais. Memorize isso, hein? Nada são flores. Mais uma vez, de um lado, um pronome indefinido, do outro, substantivo. Quem vai ganhar essa briga? O substantivo. E o verbo ser volta-se para o poderoso. Tudo parecem flores. Mais uma vez, de um lado, pronome indefinido e do outro, substantivo. Com quem o verbo ser concorda? Com o substantivo. E fique atento. Tudo parecem flores. O que parecem flores? Tudo. E mesmo assim o verbo concordou com flores. Predicativo. É o complemento de um verbo de ligação. Ser, estar, ficar, permanecer, continuar. Então, predicativo é um qualificador que acompanha verbo de ligação. O papel didático de um predicativo dentro do texto é comunicar estado, qualidade ou característica que ora recai sobre o sujeito, ora recai sobre o objeto. O importante é que todo predicativo vem de uma base adjetiva. Pode-se dizer que o termo que caracteriza o sujeito, tendo como intermediário um verbo e atribui ao sujeito uma qualidade ou característica, é esse aí o predicativo. Quero deixar claro que esse verbo é um verbo de ligação. Predicativo dialoga com o verbo de ligação, assim como objeto direto e objeto indireto dialogam com verbos transitivos.
e o nosso adjunto adverbial dialoga com o verbo intransitivo. Essas informações são poderosas e já têm de estar aqui no HD. O homem é imortal? Mortal é o predicativo, imortal, né? É o predicativo. Na verdade, a frase é o homem é mortal. Aquele ali está gerando uma fantasia, porque nós somos mortais, né? E é exatamente esse mortal que é o predicativo. É verbo de ligação, homem é o sujeito. O animal parecia um monstro. Parecer está verbo de ligação. Um monstro é característica desse animal, é predicativo do sujeito. Predicativo é substantivo abstrato. E isso quer dizer o quê? Vamos ver. Quando é um substantivo abstrato, o predicativo não concorda com o sujeito. Médicos são exemplo de dedicação e não são exemplos. Então, voltando, quando o predicativo é constituído por um substantivo abstrato, ele não concordará com seu sujeito. Cláudio, o que acontece se eu não souber a diferença entre substantivo abstrato e concreto? Meu aluno, você não só errará essa matéria, existem outros assuntos que precisam desse pré-requisito. Então é hora de você buscar informações. Médicos são exemplo de dedicação. O verbo de ligação concordou com médicos e não com o predicativo. A poesia e a canção são parte de um todo. Repare que, mais uma vez, há uma abstração, o que faz com que o verbo volte para o núcleo sujeito composto. Esses problemas foram alvo de uma série de reportagens. Lá está o verbo de ligação. Esses problemas foram alvo de uma série de reportagens, o verbo ser concordando com esses problemas. As providências foram a salvação das finanças. Lá está o verbo ser concordando com as providências. Situação singularizada, não, pluralizada. E por que a concordância foi com esse item? Não só pelo seu plural, e sim porque o predicativo está em condição de abstração. Pronome pessoal com predicativo. O que temos agora de novo para aumentar essa lista de dever de casa? Se o pronome pessoal vem depois do verbo, o verbo concorda com ele. Vou repetir. Se o pronome pessoal vem depois do verbo, o verbo concorda com ele, com o pronome pessoal. O autor do livro sou eu. Qual é o verbo? É o verbo de ligação. O que apareceu depois do verbo de ligação? O pronome pessoal eu. Acabou. O verbo de ligação vai abandonar o autor do livro e concordar com esse pronome pessoal. O responsável pelo erro somos nós. Lá está o verbo de ligação. O responsável pelo erro não apareceu como pronome, mas olha o que está depois do verbo de ligação. Pronome acabou. O verbo de ligação seguirá esse pronome pessoal posposto. O autor da brincadeira és tu. Mais uma vez, o verbo de ligação, antes base substantiva, depois base de pronome pessoal, o verbo segue o pronome pessoal. Algo similar já foi dito aqui. O verbo ser ou verbo de ligação, quando ocorre a briga entre pronome pessoal e substantivo, ele segue sempre o pronome pessoal porque esse representa a pessoa. Os interessados são eles. Repare que são está entre interessados, que é substantivo, e eles, que é o pronome pessoal. Com quem o verbo vai ficar? Com o pronome pessoal. Havendo dois pronomes pessoais, a concordância se faz com o primeiro. Aí entra um outro critério. O que vem primeiro
lidera. Nós não somos você. Então, os dois são pronomes pessoais, o nós e o você. Quem apareceu primeiro? O nós. Então, verbo, primeira pessoa do plural. Beleza? Tu não és eu. Apareceu o tu, apareceu eu. Quem apareceu primeiro? O tu. Então, verbo, segunda pessoa do singular. Ele não é você. Apareceu ele, apareceu eu. Os dois são pronomes pessoais. Quem apareceu primeiro? Ele. Então, um verbo para a terceira pessoa do singular. Fácil assim. Legal? Nas orações que comecem com pronome interrogativo, o verbo deverá concordar com o substantivo ou com o pronome pessoal. Exemplo, para que você memorize esta regra. Quais são objetos diretos? Pedro é meu vocativo, é com quem eu estou falando. Que são objetos diretos? Pedro, eu estou com o pronome interrogativo, o verbo de ligação e o que acontece? Concordo com o pronome interrogativo ou concordo com o substantivo objetos? Claro que eu sigo o substantivo, foi isso o posto antes. Que somos nós? Que somos nós? Eu estou com o pronome interrogativo de um lado e o pronome pessoal do outro. Com quem o verbo fica? Com o pronome pessoal. Você precisará de um tempo para memorizar de forma responsável todas essas regras. E é necessário um plano de estudo bem elaborado, porque essas regras, algumas são muito parecidas. E você precisará de um processo mnemônico bem estruturado, para não confundir alhos com bugalhos. Quem sois vós? Agora eu estou com quem de um lado, que é um pronome interrogativo, e do outro lado, o nosso poderoso pronome pessoal. E você já sabe, o verbo seguirá o pronome pessoal. Quem teriam sido os autores dos atentados? Teriam sido quem de um lado e o substantivo do outro? Claro que ele vai seguir o substantivo. Você está acompanhando? Muito bem, vamos falar agora sobre um caso muito recorrente nas provas: o sujeito indeterminado e a flexão do verbo. Esse sujeito é indeterminado não porque ele não exista. Há alguém praticando a ação verbal, sim, só que eu não sei quem. Motivo? Ele está indeterminado. Nada de confundir sujeito indeterminado com sujeito inexistente. E aí, professora, se o sujeito está indeterminado, como descobrir se foi uma pessoa ou se foram várias pessoas? Pois bem, meu aluno, a gramática para um recurso de proteção diz o seguinte: você pode indeterminar colocando o verbo para a terceira pessoa do plural. Roubaram a padaria da esquina. Você concorda que houve alguém praticando a ação de roubar? Ok, houve mesmo. Mas você sabe quem fez? Quantos participaram dessa ação? Não. Então, a terceira pessoa do plural é uma pessoa que protege a indeterminação do sujeito. Então, primeira memorização, sujeito indeterminado joga o verbo para o plural. Falaram, roubaram, escreveram, mataram, mas existe uma outra possibilidade. Verbo no singular, terceira do singular, mas com uma condicional. A partícula C será adicionada. Então, vive-se bem na cidade grande? Quem vive? Não sei, mas há alguém vivendo? Necessita-se de amigos. Quem necessita? Não sei, mas há alguém necessitando. Isso quer dizer que a nossa língua portuguesa autoriza a indeterminação do sujeito por dois caminhos. Ou jogar o verbo para a terceira pessoa do plural, que é exclusividade de indeterminação, falaram, cantaram, venderam, viajaram, ou terceira do singular. Mas se você trabalhar com singular,
já sabe, a partícula C, ela é obrigatória. Vamos começar pelo plural. O verbo vai para a terceira pessoa do plural, indeterminando o sujeito, Deus de que não apareça na estrutura oracional nenhuma palavra que funcione como sujeito ou que possa funcionar como sujeito. Estão guiando muito mal nas estradas paulistas. Então, a terceira pessoa do plural apareceu? Sim, estão. Você concorda que há alguém praticando essa ação verbal? Sim, alguém está guiando. Mas você sabe quem? Você sabe quantos? Não. E o que a gramática fez? Por um recurso protetivo, ela joga o verbo para a terceira pessoa do plural e, com isso, consegue indeterminar o sujeito. O sujeito está indeterminado. Disseram-lhe que saísse. Alguém disse, você sabe quem? Não. Então, o sujeito, mais uma vez indeterminado, pelo verbo na terceira pessoa do plural. Se a indeterminação do verbo for indicada pelo pronome se, chamado de pis, que significa pronome indeterminador do sujeito, usa-se a terceira pessoa do singular. O que não pode acontecer? Misturar. Terceira do plural mais partícula C. Não pode. Esse pis só será acoplado a verbo na terceira pessoa do singular. Claro que existem outras informações paralelas, como transitividade dos verbos. Esse se não será associado a qualquer transitividade. Todas menos VTD e bitransitivo. O verbo transitivo direto nunca indeterminará sujeito com terceira pessoa do singular mais o ser. Verbo bitransitivo, transitivo direto e indireto ao mesmo tempo, nunca indeterminará sujeito com o verbo na terceira pessoa do singular mais a partícula C. Isso quer dizer que essa partícula C, apelidada de pis, que significa partícula indeterminadora do sujeito, ela só poderá ser acoplada a 4 transitividades. Verbo transitivo indireto, verbo intransitivo, verbo de ligação ou verbo transitivo direto preposicionado. Se você não trabalhar com VTDP, verbo transitivo preposicionado, não vale. Esse VTD tem de estar preposicionado. Preste atenção. É para memorizar? Já foi, claro que sim. Ainda se vive mal em muitas regiões brasileiras. Olha o verbo. Você observou que ele veio acompanhado do se, ele está pronominal? O se não está depois, Cláudia, eu sei, está antes. Houve um fator proclítico que colocou o pronome oblíquo átono para antes do verbo. Essa aula daqui a pouquinho vai acontecer, colocação pronominal. Mas no momento, eu quero que você perceba a transitividade do verbo viver. É intransitivo. E mais, você sabe que alguém vive mal nessa região. Não sabe quem, porque o sujeito está indeterminado. Isso faz com que você memorize que se aparecer partícula indeterminadora do sujeito, o verbo não poderá ir para o plural. Lembre que a matéria que estamos vendo é concordância verbal e, nesse caso, o verbo não concorda nada. Vive-se e morre-se de amor. Viver é intransitivo, morrer é intransitivo. Eu sei que há pessoas vivendo, que há pessoas morrendo, mas a regra diz, se você indeterminou pela partícula C, o verbo só poderá aparecer na terceira pessoa do singular. Vamos nós? O verbo fica no singular quando? Olha a chamada. Sujeito que apresenta a mesma pessoa ou coisa. Não ficou claro, Cláudia? Vamos para o exemplo. O verbo ficará no singular. Deus, o Criador, o Onipotente,
paira sobre todas as coisas. É fácil memorizar essa regra pelo seguinte: você entende que no campo semântico faz menção a um único núcleo. Repare que Deus é o Criador, que é onipotente. É como se você enxergasse uma coisa só. E aí fica fácil memorizar que esse verbo só poderá aparecer no singular. O presidente da República e membro da ABL convidou, meu aluno, preste atenção por uma falha de acentuação. República é um vocábulo proparoxítona que obriga a acentuação, acento agudo sobre a letra U, ok? O presidente da República e membro da ABL, Academia Brasileira de Letras, eu estou com sinônimos. Então, nada mais justo que levar o verbo para o singular. Tranquilinho com essa regra? Palavras no plural, mas com ideia de singular. O que é isto, Cláudia? Você já viu o contrário, o coletivo. Palavra no singular com ideia de plural, coletivo, mas agora é o contrário. A palavra está no plural, mas a semântica é de singular. O que acontece? O verbo fica no singular. Ele concorda com a ideia. Estados Unidos é o nome de um país. E agora? Lembrou ou não lembrou? Você concorda? Porque no caso, Estados Unidos só aparece no plural, igual a ele, Minas Gerais. E nesse momento, o verbo obrigatoriamente aparecerá no singular, concordando com Estados Unidos, mas questão de ideia. Estados Unidos é o nome de um país. Agora, nem sempre será assim. Se esse nome, que só se apresenta no plural, no nosso idioma, se ele aparecer acompanhado de determinante, muda tudo. Sem artigo no plural, verbo no singular. Andradas fica em Minas. Observe que Andradas está no plural, mas o verbo no singular. Memórias póstumas de Brás Cubas consagrou Machado de Assis. Repare que Memórias póstumas de Brás Cubas está no plural, é o nome de uma obra, mas o verbo no singular, exatamente porque faz referência à obra. Divinas Palavras já foi representada em São Paulo. Divinas Palavras é uma peça. Então, por mais que as palavras apareçam no plural, o verbo fica no singular. O destacar não deveria ter ocorrido sobre a palavra já. É só você empurrar, deveria ter aparecido sobre o verbo. Foi. Minas produz muito queijo. Minas é palavra que só existe no plural, Minas Gerais, mas a ideia é de singular, por isso o verbo concordando com a ideia. Qual é o nome dessa concordância? Ideológica, concorda com a ideia e não com a forma. E o que acontece se essas palavras que só são redigidas, proferidas no plural, forem antecedidas por determinantes? Com artigo no plural, verbo no plural, faça ou não o artigo parte do nome. Os Estados Unidos atacaram o Iraque. Então, não estou mais com Estados Unidos, e sim com os Estados Unidos. O verbo concorda com o determinante. Os Alpes ficam na Europa. Alpes é palavra que só aparece no plural, mas dessa vez ele veio antecedido pelo artigo. O verbo concorda com o artigo. Ele pula o substantivo e concorda com o determinante. As ilhas Maurício produzem muita cana-de-açúcar. Repare que ilhas está no plural, mas eu concordo com o determinante. Minas Gerais é linda. As Minas Gerais são
lindas. Fique esperto com isso. Exceção. Com o verbo ser e predicativo no singular, o verbo pode ficar no singular. Há pouco você viu que o rebelde sem causa, o verbo ser, ele possui uma flexão muito singular. A concordância do verbo ser quebra paradigmas. O verbo ser pode concordar tanto com o sujeito quanto com o predicativo, por isso que entra no bloco da exceção. Os Lusíadas é a obra-prima de Camões. Repare que o verbo ser concorda com obras, que é o predicativo. Os Sertões é o livro que imortalizou Euclides da Cunha. Eu estou com o verbo ser concordando com seu predicativo. Sujeitos ligados por com ou equivalente. Entramos agora na fase 3 do nosso curso, que são os sujeitos compostos ligados por recursos conectores. Antes desse bate-papo, eu preciso que você faça aquela famosa revisão, para não provocar a desinformação. Esse momento precisa de muito foco e eu quero que você esteja descansado. Legal? Bebe uma aguinha, levante um pouco e venha para o foco. Foco na nossa missão. Espero você daqui a pouco.